Alô você, sebraquianos e sebraquianas, aqui quem fala é o professor Rafael Varela, da turma de Hardware, trazendo mais um conteúdo online para vocês, tranquilo? Bom pessoal, infelizmente ainda vivemos numa época de pandemia e de isolamento social, mas é como eu sempre falo, né? Nós temos tempo para tudo, para Netflix, para assistir lives de vários cantores e artistas por aí afora, mas também temos que separar o nosso tempo para nos capacitarmos dentro dessa pandemia, porque é importante nos capacitarmos, porque uma hora essa pandemia vai passar e quando passar, quem tiver mais capacitado e quem aproveitou esse tempo da pandemia para se capacitar, que vai ter um diferencial lá na frente. Então é importante que vocês mantenham o foco. Claro que é importante vocês fazerem outra atividade e tal, sempre mantendo a questão da segurança e do isolamento social, mas é importante que vocês também se capacitem, estudem, porque uma hora, quando passar essa pandemia, vocês vão ver que valeu a pena esse tempo bem distribuído para o estudo, tranquilo? Então é isso aí, pessoal, partiu a apresentação online de hoje, tranquilo? Bom, pessoal, no conteúdo online de hoje vai haver uma mudança do módulo 2, né, que a gente viu as peças do computador, da placa-mãe, falamos sobre processadores, memória RAM, falamos sobre a placa-mãe em si, falamos sobre as fontes, falamos sobre o aparato geral de montagem do computador. No módulo 3, agora, falaremos sobre de como montar e os procedimentos de montagem do computador, tranquilo? Então é importante, muito importante que vocês leiam a observação aqui abaixo do slide ou que fica na minha lateral aqui, dependendo do momento da gravação, onde eu coloco também o vídeo. Então leiam com atenção. Atenção, leiam o material antes de visualizar o conteúdo online. Esse material, pessoal, é o nosso livro de hardware, certo? Entraremos aí, se vocês forem no índice, folhear o índice, iremos para o módulo 3, que é os procedimentos de montagem, certo? Do computador em si. Então é importante que vocês tenham esse livro em mãos e sempre eu falo antes de começar qualquer conteúdo online, pessoal. Vejam o livro, deem uma lida no módulo, nas páginas que eu vou falando aqui, certo? Então, se vocês forem aí no módulo, em procedimento de montagem, vocês vão acompanhar da página 88 à página 92. Então, é importante que vocês tenham esse material em mãos, até porque a gente vai fazer algumas ilustrações aqui que estão no livro e estão bem ilustradas no livro, tá tranquilo? Tá, pessoal, procedimentos de montagem, certo? Então, vamos lá. Quais são os temas de hoje? A gente abordará alguns temas, certo? Dentro da parte de montagem, falaremos um pouco sobre os procedimentos de montagem, parafusos e afastadores, manutenção corretiva e preventiva e limpeza de memória, né, da memória RAM e remoção do zinabre, certo? Então a gente vai saber o que é o zinabre, o que são parafusos e afastadores, qual a diferença entre manutenção corretiva e preventiva. Então vamos com calma bater cada tema desse, que é muito importante sabermos da teoria para quando chegarmos na prática não cometermos nenhum erro precipitado, ou por pressa, ou por imperícia, imprudência, até mesmo negligência, tranquilo? Bom, pessoal, parte de montagem, né, sempre aquela perguntinha inicial, é melhor fazermos uma manutenção preventiva ou corretiva? Pô, pessoal, é o seguinte, o que acontece é que a gente não sabe nem o que é manutenção preventiva e nem corretiva, então fica muito assim, abstrato falar isso agora, né? Então, dá uma seguradinha aí que a gente lá na frente vai responder essa pergunta e vocês vão saber de maneira óbvia qual é a melhor manutenção, certo? E a diferença entre cada um, tranquilo? Então, segura aí na cadeira, aperta o cinto e vamos para o conteúdo online de hoje, tranquilo? Bom, pessoal, primeiro procedimento, vamos falar dos procedimentos de montagem. Então tem aí uma gravura aí, né? Muito importante, tem a escovinha, tem a pulseira antistática, tem a luva antistática, tem o removedor, né, de zinabre e enfim. Esse kit aqui é muito importante vocês terem na vida profissional de vocês, que vocês usarão muito isso, certo? Na prática, poucas pessoas usam pelo menos a luva e a pulseira antistática, mas é importante a gente aprender porque é importante usar, certo? Essa pulseira. Tá, o que é energia estática, certo? Vamos aprender o primeiro tópico hoje de por que usar essa pulseira. A energia estática nada mais é que a carga elétrica de um corpo. Todo corpo tem uma carga elétrica, certo? Os átomos, né, como eu sempre falo, toda matéria tem um átomo, certo? Que é a menor partícula da matéria. Então eles vivem em constantes movimentos
E quando eles apresentam um desequilíbrio em sua neutralidade, né, que na maioria das vezes é gerada pelo atrito entre dois corpos, ali vai ter o que? Movimento e vai ter uma geração de energia, certo? Então assim, como o nosso corpo tem energia, principalmente nas extremidades, certo? As peças também possuem energia, certo? Então assim, quando vocês veem aqueles aparatos protegendo as peças, esses aparatos, um plástico especial e tudo, você usar uma luva antiestática, é justamente para você não passar a energia do seu corpo para a determinada peça ou determinado equipamento, certo? Por quê? Porque a nossa energia, por algum motivo, pode ser passada para esse aparelho, para esse equipamento ou para essa peça e danificá-la, até porque ela tem uma carga lá e tem que ser mantida antes de colocar no computador ele funcionar, ele vai ter que ter aquela carga lá. Pronto, acabou. Não pode receber nada de extraordinário, intempéries, nem energia estática, nem coisa do tipo, tranquilo? Justamente para não ser danificado. Então é importante sabermos que a energia estática existe e ela não deve ser ignorada. Porque muitas pessoas, isso é mito, é lenda. Não. Isso pode acontecer e vocês podem perder a peça, até mesmo a garantia de uma peça, porque não foi manipulado de forma corretamente. Ah, Rafael, mas como manipular uma peça de forma correta e evitar com que a energia estática não danifique o equipamento? Então é importante vocês usarem a luva antiestática, essa luvinha preta aqui, e a pulseira antiestática. Já resolve 90% dos problemas aí, tranquilo? Tá, montagem, certo? Se vocês forem na página 90 aí do material, vocês vão ver algumas definições sobre parafusos, sobre afastadores, certo? Tá. É importante ver essa introdução aí da parte de montagem, né? Quando montamos um microcomputador, não podemos usar qualquer parafuso na fixação dos seus componentes, certo? Cada peça vai ter um parafuso, uma fixação de forma específica, certo? Um parafuso que encaixa uma fonte não vai ser o mesmo parafuso que encaixa um cooler, por exemplo. São coisas totalmente diferentes. Então é um parafuso para cada tipo de peça, certo? Então existe uma regra para o uso de parafusos e de afastadores. Cada modelo para uma determinada função. Como eu falei anteriormente, né? Cada peça com a sua função e com o seu parafuso, certo? Se vocês forem aí no material na página 90, vocês vão analisar que de fato existem parafusos, afastadores e cada um com uma função diferente, certo? Então, se vocês forem aí, ó, na página 90, tópico 3.2, parafusos e afastadores, existem alguns tipos de parafuso, certo? Eu vou falar de um parafuso aqui, que é o parafuso autoatarrachante, certo? Usado geralmente nos coolers. Mas qual cooler, Rafael? Tem um cooler que fica na parte externa do computador, que ele fica colado ao gabinete, certo? Então esse cooler que traz a parte externa, né, a ventilação da parte externa, ele vai ter esse parafuso aqui autoatarrachante. O parafuso de cabeça hexagonal é usado na fixação de fontes e dos gabinetes, ou seja, quando a gente abre o gabinete, certo? Na parte lateral tem um encaixe e esse encaixe, depois que antes de soltar ou encaixar, a gente aperta justamente com esse parafuso de cabeça hexagonal, certo? Ele também serve para parafusar ou encaixar a fonte no gabinete também, ou seja, a parte lateral do gabinete é encaixada com esse parafuso e fixada com esse parafuso também, e a fonte também é presa lá com esse parafuso, tranquilo? Outro parafuso muito importante e bem específico, ó. Veja nas fotos, nas gravuras aí, pessoal, que cada parafuso tem um modelo. Então, na hora da desmontagem, né, a gente faz muito aquela pergunta. A gente começa a desmontar. Caramba, meu irmão, da onde vem tanto parafuso? Esse parafuso é de onde e tal? Então, cada tipo de parafuso vai ser diferenciado justamente como ele é. Literalmente, são bem diferentes. Então, o parafuso autoatarrachante, veja como é. E veja aí o cabeça hexagonal, é bem diferente, então não vai ser diferente do parafuso da cabeça redonda, usado para fixação de HD, CD, DVD e disquete no gabinete. Ou seja, quando a gente encaixa o HD, certo?
vai ter a parte lá dos slots de encaixe nas gavetinhas lá. Nessa gavetinha do gabinete, quando a gente encaixar, para o HD não ficar correndo ou para o leitor não ficar correndo, a gente vai usar justamente esse parafuso, certo? Porque ele é mais fino, mais achatado mesmo e como diz aí, ó, cabeça redonda, né? Ele tem uma cabeça literalmente arredondada. E ele tem uma espécie de ruela, né, já encaixada nele, que faz o encaixe, faz o torque para não correr o HD ou o leitor de DVD, né? Isso é muito importante, pessoal, porque essa peça, se escorregar, se cair, ela pode ser danificada e danificar outras peças dentro do nosso gabinete, tá? Então é muito importante. Ah, Rafael, e se eu não tiver esse parafuso e tentar usar outro parafuso? Infelizmente, a fábrica já vem com esse tipo de encaixe, então é esse tipo de parafuso que vai funcionar ali. Eu já tentei encaixar outros parafusos e não funcionou, não vai, infelizmente não vai, tranquilo? O próximo, né, o parafuso cabeça-panela, certo? Usado na fixação de placa-mães, certo? Pronto, esse aqui é mais usado em placas-mães mesmo. A gente confunde, até dá para usar o cabeça redonda, dependendo do tipo, né, dele. Tem alguns cabeça redonda que eu já usei no encaixe de placa-mãe, mas quando eu for usar o da placa-mãe para encaixar o HD não funcionou, então é bem complicado isso, porque o HD ele é bem específico, mas dependendo da placa-mãe, porque assim, ó, o suporte aí que vocês vão ver, ó, o suporte embaixo, ó, o suporte metálico de placa-mãe tem a função de distanciar o fundo da placa-mãe, certo, da base metálica, evitando curto-circuito. O curto-circuito, né, o parafuso da placa-mãe será fixado nele, ou seja, no gabinete tem uma sequência de buraquinhos simples. Nesses buraquinhos, o que acontece? É onde serão encaixados esses parafusos. Quando for colocado, na verdade, o suporte metálico, né? Aí beleza, dependendo do suporte metálico, a gente vai usar ou o cabeça panela ou o cabeça redonda, certo? Por isso que eu disse, ó, tem alguns casos que eu posso até usar o cabeça redonda para encaixar a placa-mãe. Eu já fiz isso, certo? Na prática funciona. Isso vai depender do suporte metálico. E por que esse suporte metálico é utilizado? Justamente para o fundo da placa-mãe não pegar na parte metálica, certo? Na parte metálica da placa-mãe. Por quê? Porque embaixo é impresso o circuito da placa-mãe, ou seja, é feito o circuito impresso. Aí quando joga o ácido na placa-mãe, ele forma toda a trilha, fica bem bonitinha. Se essa trilha entrar em contato com o metal do gabinete, infelizmente, vai fechar um curto ali e você vai perder a sua placa-mãe. Então é importante usar o suporte metálico justamente para evitar o curto na placa-mãe. Tranquilo? Então espero que tenha entendido essa parte de parafuso e afastador. Esses são os principais, certo? Tem o suporte de plástico também, tem os encaixes aí, que vai ter alguns detalhezinhos aí da placa-mãe, que é bem intuitivo. Se vocês pararem e der uma lidinha, tem aqui as localizações, a fixação, ó, esse parafuso aqui vai encaixar, né? Se vocês verem os locais de encaixe da placa-mãe, locais da placa-mãe que necessitam de fixação. Então isso é muito importante, pessoal, sempre vai ter esse desenho aqui, esse modelo, ou seja, você já sabe que vai encaixar um parafuso ali. Então geralmente na placa-mãe são de 4 a 5 encaixes, geralmente são 5 cada placa-mãe. Então são 5 partes cinzas aqui que vocês vão encaixar, certo? Também é importante vocês se atentarem a isso, tranquilo? Tá, pessoal, vamos para a parte bem interessante aqui, certo? Que é a parte de manutenção preventiva e corretiva, certo? Na parte de manutenção preventiva e corretiva é o que vocês vão ver na prática. Muitos clientes de vocês pedirão para vocês fazerem a manutenção corretiva, é a mais comum. A menos usada é a manutenção preventiva. Por quê? Porque as pessoas vão deixando para quando o computador der problema, que vai aparecer para vocês, não, sempre vão fazer a manutenção corretiva. Infelizmente as pessoas não tendem a fazer a manutenção preventiva. Mas Rafael, qual a diferença entre a manutenção corretiva e a manutenção preventiva? A manutenção preventiva é uma manutenção que deve ocorrer de acordo com o calendário determinado, ou seja, você vai determinar uma data, certo? E fazer uma avaliação dos itens, né? Memória, de programas, memória, vírus, HD, por exemplo. E a partir disso vocês dirão, de 3 em 3 meses a gente vai fazer uma manutenção preventiva
para analisar as peças, fazer uma limpeza de hardware, fazer uma limpeza no sistema operacional para vocês não terem maiores perdas lá na frente, porque para comprar peça é bem mais caro, isso é bem mais caro. A manutenção corretiva tem por função a realização de um check-up dos equipamentos ou máquinas avariadas, ou seja, o equipamento quebrou, a gente vai usar qual tipo de manutenção, a preventiva ou a corretiva? Claro que é a manutenção corretiva, porque a gente tem que corrigir um problema, certo? Então assim, se vocês forem na página 92, vocês vão ver aí os tipos de manutenção, certo? Aí vocês verão aí na manutenção preventiva uma espécie de rol, né? Eles taxam aí, faz uma listagem de coisas que serão avaliados no momento da manutenção preventiva. Vocês vão fazer a manutenção e tal, mas vão avaliar alguns itens, é importante, certo? Na manutenção preventiva é usado esse modelo, certo? Se vocês forem na página 93, tem um modelo aí de manutenção para vocês, uma espécie de documento para vocês mostrarem ao cliente. Foi feita uma manutenção preventiva, uma manutenção corretiva, vocês marcam o resumo do serviço, certo? E o responsável vai ter que assinar ali no cantinho, certo? O problema e o defeito e a data que foi encontrado e que foi consertado esse problema e esse defeito. Tranquilo? Então é importante vocês terem uma ficha dessa de controle, porque lá na frente o cliente vai pedir, foi feito o quê? Você falar de boca é bem complicado. Então sempre mantenham essa organização e esse controle, tranquilo? Então vamos lá para o tópico 3.4. No tópico 3.4 falaremos sobre limpeza da memória e remoção dos ZNAB, certo? Mas professor, o que é ZNAB? Certo? ZNAB nada mais é que o resultado do processo da oxidação do metal, certo? Ela surge quando o cobre e as ligas metálicas, se vocês verem ali, a maioria das partes dos circuitos, né? Tem a parte de cobre, tem a parte de liga metálica, assim, eu estou falando da parte de memória RAM, certo? Que contém cobre, entra em contato com o ar úmido e o gás carbônico, ou seja, claro que vai ter, por exemplo, principalmente na região litorânea, que é a nossa, sempre tem a umidade é muito mais alta que em alguns locais, certo? Então, assim, é muito complicado porque o ar vem junto vem trazendo aquele intemperismo, vem trazendo o mais úmido, entendeu? Isso vai acumulando nos hardwares e principalmente na memória RAM, porque aquela parte da memória RAM que a gente estudou no módulo passado, vocês viram que tem uma parte de cobre ali, uma parte ela é toda verde, mas tem uma parte meio diferente, né? Uma parte mais de cor de cobre mesmo, vamos falar ouro, né? Uma parte douradinha ali. Então assim, essa parte que é a parte que vai oxidar, certo? E assim, como resolver esse problema? Então vamos aí na página 94, certo? Que existe um procedimento aí. É importante que vocês tenham em mãos esse tipo de borracha que ele fala aí, certo? É uma borracha normal, convencional, certo? De apagar lápis. Eu recomendo a branca, mas pode ser aquela azul com laranja, a convencional pode, certo? Ela serve mais para remover literalmente os inabres sem danificar a peça, certo? Aí depois, para tirar o excesso, aí ele explica aqui bem direitinho, passa só um pincel mesmo, passou o pincelzinho, tira o excesso, né, de borracha e tal, porque assim, a borracha por ser isolante vai fazer com que a memória, ao encaixar, não passe ali o que deveria passar de corrente, tranquilo? Tá, pessoal, respondendo a pergunta, né, aí, aquela velha perguntinha lá do início. Então, qual é melhor? Fazemos uma manutenção preventiva ou uma manutenção corretiva? Pessoal, é o seguinte, a manutenção corretiva não é uma manutenção indicada, certo? É sempre melhor fazermos uma manutenção preventiva. Por quê, Rafael? Porque é aquele velho ditado, como já disse, né? É melhor prevenir do que remediar. Porque geralmente a manutenção preventiva sai mais barato que a corretiva. E principalmente, se você tiver um problema no seu computador, vai ser um problema controlado, certo? Do que a manutenção preventiva, que você não está esperando que determinada peça queime e do nada a peça queime. Você tem que resolver aquele problema. A manutenção preventiva não, a gente tem como medir em qual momento a peça pode dar problema ou não. Pode dar problema do nada? Pode, é uma máquina e assim, nem tudo é perfeito como a gente planeja sempre, certo? Então assim, é importante vocês entenderem que a chance maior de você prever um erro na manutenção preventiva é bem maior que na corretiva. Até porque na corretiva o erro já aconteceu,
Tranquilo? Espero que tenha entendido bem a diferença e por que a preventiva é melhor. Bom, pessoal, revisão do conteúdo, certo? Então se liguem aí que a atenção agora é a hora da revisão. Vocês têm que atentar para algumas coisas que vão cair no exercício de fixação, os seguintes pontos. O que é energia estática, certo? Aí vocês saberem a definição, olhar até mesmo aí no slide ou no material mesmo. Outro ponto, saber a diferença entre manutenção preventiva e corretiva e qual é a melhor, certo? Saber dos procedimentos de montagem dos parafusos, como montar, que tipo de parafuso usar em determinada ocasião e quais ocasiões. E por fim, é importante vocês saberem a diferença entre manutenção corretiva e preventiva, que eu já falei anteriormente, né? E saber o que é o ZINAP, tranquilo? Então, com isso, vocês já conseguem resolver o exercício de fixação. Então, é importante que vocês tenham anotado isso aí. Se não tiver anotado, não tem problema, circula algumas observações aí no material, porque eu pedi para vocês acompanharem o material justamente para fixar melhor o exercício, a parte dos exercícios e os questionamentos, para vocês fixar os conceitos, tranquilo? Bom, pessoal, no exercício de fixação, mantendo aquele velho padrão, é importante que vocês mantenham contato com o CRA, certo? O CRA vai mandar o conteúdo online para vocês no grupo do WhatsApp, vai mandar o exercício de fixação. É importante que vocês respondam, porque esse exercício conta como presença online. Nosso curso está sendo em formato de conteúdo online, mas quando voltarmos, é importante que nós daremos continuidade ao nosso curso, faremos uma revisão de tudo e colocaremos em prática tudo o que está sendo falado aqui, tranquilo? Então é importante que vocês acompanhem fielmente aqui esses nossos conteúdos online e mantenham o CRA muito informado, porque eles estão contabilizando, estão mandando para mim a presença, tranquilo? Então participem, sejam mais participativos e ativos, tranquilo? Bom, pessoal, no próximo conteúdo online falaremos sobre procedimentos para montagem e ligação do painel frontal do gabinete, aquele painelzinho lá que a gente liga e aparece aquela luzinha, aqueles aparatos coloridos e até mesmo o painel lá de ligação do fone de ouvido e microfone. Bom, pessoal, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Isso é tudo, pessoal, e até o próximo conteúdo online. Valeu!